Canta a música do Conversa com a Fátima. Tem uma música do Conversa com a Fátima? Vai ter a partir do momento que você começar a cantar. Eu não sei, você é um músico, você tem que... Conversar com a Fátima. Agora a gente roubou 2 programas. Eu tô chegando pra te pegar, Pedro Bial. No episódio de hoje do Conversa com a Fátima, Ítalo Calvino aqui, representado por todos os livros que eu tenho ele aqui em casa, empilhei. Cara, tá meio periclitante essa estante aqui, tá meio quase caindo, mas achei que ia compor um cenário legal. Vamos falar então sobre este escritor italiano, nascido em Cuba, em Santiago de las Vegas. Você acabou de matar metade dos possíveis leitores. Ele nasceu em Cuba, não pode falar que tem que falar que ele era só italiano, porque tem gente. Não, cara, mas fala que ele nasceu em Cuba, porque daí só as pessoas que não têm preconceito com Cuba vão ler, sabe? Mas era Cuba antes do comunismo. Né? É a Cuba da época do Hemingway e tal. Isso, exatamente. Dava pra você ficar dando tiro no mar, jogando bomba, dinamite. Que é a coisa que o Al Pacino reclama. O Al Pacino não, o Robert De Niro reclama lá no cassino, né? Porque o golpe lá, ele tira os cassinos dele. Isso, então, eles querem os cassinos de volta. Bom, o que a gente vai falar sobre o Ítalo Calvino? A gente estava falando, na verdade, sobre as três vertentes, né, do Ítalo Calvino, né? Antes da gente começar a gravar. Se pudesse apresentar aí para as pessoas. Na verdade, enfim, a gente estava tentando entender como é que poderia apresentar a coisa e pensando assim, 3 linhas da literatura dele. Uma linha que é da literatura experimental, que a gente pode mencionar alguns livros onde isso é bastante evidente, né? Se Viajante, Cidades Invisíveis, Sob o Sol Jaguar, os amores difíceis, isso aparece, e é uma literatura experimental no sentido de que ele participava daquele grupo francês, o Lipo. Isso é quando ele estava andando com essa galera barra pesada aí, Jorge Perec, companhia, essa galera. Cara, assim, não ande com essa galera, tá? Os caras faziam, tinha muita questão de matemática, fazer... livro com regra, né? Regra, combinação, então... Nos Amores Difíceis aparece e é bem interessante, ou Se Viajante aparece nos gomos, essa repetição. Tem uma outra pegada que é de um certo realismo, que vem desde o primeiro romance dele, que é... O Caminho das Teias da Aranha. Ou O Caminho do Ninho de Aranha, eu não lembro direito. Eu nunca lembro o nome disso. Tá aqui, Não né? tem. Não tem? Não tem. Mas é um livro, é praticamente um cinema neorrealista italiano, assim. Então, criancinha perdida na guerra, procurando... Tem até adulto. um elemento um pouco fantasia, mas é mais porque a perspectiva é de uma criança e tudo mais. Mas isso aí aparece em outros livros também, que a gente vai comentar. E a terceira linha é, para não falar realismo fantástico, realismo mágico, essas coisas que são... talvez falar uma questão de fábula. É uma literatura fabulada. E ele queria fazer isso, queria reconstruir, revisitar a noção de fábula da literatura italiana, da medieval, renascimento e tudo mais. Que é a parte mais famosa da literatura dele. Que é a mais conhecida. A trilogia dos antepassados, aí você tem... cara, o que tem além disso? Eu falei disso, que só tem isso. Não tem mais parece... Então, porque o negócio é o seguinte, é que a gente fala dessas 3 linhas, mas por vezes elas se entrecruzam, assim. Então o mesmo livro pode ter um elemento experimental e fabular, ou experimental e realista, ou neorrealista. Por exemplo, eu vou tirar essa pilha daqui, agora vai ficar no meu colo, mas, por exemplo, o Castelo dos Destinos Cruzados. Tá? O legal dessa edição da Companhia das Letras é que eles vêm com um título em italiano, então você pode fingir que você fala italiano aqui, ó. Il Castello dei Destini Incrociati. Enfim, é isso aí, tá? Não, fala de verdade. Fala. Não sei. Não, é isso aí mesmo, né? Enfim, essa parada aí. Que é um livro que é completamente olipô, né, experimental, mas ele também é meio fantasioso, né? Um castelo que todo mundo é um castelo de passagem, todo mundo que entra ali perde a voz, fica mudo, e as pessoas querem contar histórias da estrada, histórias de outros povos, e eles contam com cartas de tarô. Então ele vai colocando as cartinhas de tarô aqui, né, e vai narrando a história a partir da disposição das cartas, né? Enfim, então essa mescla que o Lucas está falando tem nesse livro, né? Um outro livro, sei lá, vamos ver. A gente tem alguns livros que são estritamente puros, assim, né? Acho que o Visconde Partido no Meio, por exemplo. Né? Essa trilogia é assim, né?
É o Cavaleiro Inexistente. Qual que é a ordem? A ordem é o Visconde, o Partido no Meio, o Barão das Árvores e o Cavaleiro Inexistente. E aí nesses três personagens, o elemento fábula talvez seja o único, assim, marcando. Não tem realismo, não tem tanta experimentação aqui, e são livros mais curtos, assim, e ali é onde cada um vai dar conta de apresentar um lado de uma fábula. Ou, pelo menos, é interessante de falar, o Calvino também tem um livro ensaio, vamos dizer, que é Por que Ler os Clássicos. Nesses três livros fica bem claro essa ideia de que a literatura vai se renovar pelas leituras dela. Então uma leitura tanto mais aberta quanto possível vai revivificar, reanimar a própria ideia de literatura, de imaginação, de fabulação e tudo mais, que é o que o Calvino... A literatura pós-guerra italiana tinha, quer dizer, toda a literatura pós-guerra europeia tinha problemas para resolver, né? Você pega o tambor lá do Montegraça, a literatura aqui, ela, depois daquilo que aconteceu, ela vai ter que dar um jeito de contar coisa nova, e aí aparece isso nesses três, mas há outros que são realistas. Aqui, realistas. Ó, tipo, acho que o livro mais realista que eu tenho aqui é o Dia de um Escrutinador, né? La Giornata di uno Scrutatore, cara. Todos os dias eu vou falar italiano com o meu italiano aprendido no Duolingo, tá? La Giornata di uno Scrutatore. Abundanza. Ok. Esse é um livro, assim, não tem o que falar, é realista do começo ao fim, não é? Esse livro aqui ele parte de uma experiência que o Italo Calvino teve, né, quando ele era membro do Partido Comunista Internacional. Foi visitar alguns lugares, algumas instituições para pregar a palavra, né, de Nosso Senhor Karl Marx, e passou pelo Cotolengo, né, que é uma instituição clássica para deficientes mentais da Itália, viu as pessoas sendo enfileirando ali para votar e tal, e ele resolveu servir como mesário no Cotolengo para pegar essa experiência e aí fazer um livro denúncia sobre a democracia cristã. É legal, Itália, esse livro é de 63, né? 63. Tem aqui a data. E é legal porque depois dessa denúncia do Partido Democrata, Demo Cristiani, como é, vai aparecer nas questões de envolvimento com a máfia e envolvimento com a Igreja Católica, que vai dar aí a morte lá, a Operação Money... Mãos limpas. Política, então. E enfim, o Calvino estava cantando a bola, assim, o Pier Paolo Pasolini também já tinha... E é engraçado que falar porque quando ele escreveu esse livro aqui, ele já não fazia mais parte do Partido Comunista Internacional, porque ele saiu naquela grande rixa do julgamento do Stalin lá, enfim, né? Mas vê que julgar o Stalin faz mal para a causa, né, cara? Enfim, né? Tem que ser meio Jones Manuel nessa aí, não pode ser muito... Né? Porque as pessoas debandam, né? E falam, oi gente, mas e aí? Mas foi uma época que estava uma certa revisão do próprio marxismo. E aí, mas por exemplo, um outro livro realista, mas que tem um certo tom fantasioso de absurdismo, esse aqui, Especulação Imobiliária, um livro de 57, 6 anos antes do e que tem uma crítica, tem o absurdo ali vem inclusive para fazer uma certa crítica ao capital, enfim, né, que é essa pegada realista, mas aí para você fazer essa crítica usa desse elemento absurdo que mas tem os Amores Difíceis também, tem contos ali que são bem fantasiosos e bem realistas. Tem alguns até cotidianos, assim, sei lá, coisas bem triviais que fazem sentido daí no jogo, no experimento. É engraçado que esse livro aqui ele colocou dois contos no final que saíram independentes, né? A Formiga Argentina e a Nuvem de Smog. Né? A Formiga Argentina é um dos primeiros textos do Italo Calvino, que é um conto completamente fantasioso, e a Nuvem de Smog é meio realista, assim, meio fantasioso. Mas aí, assim, diante de tudo, fica essa questão, assim, que tipo de escritor é o Italo Calvino, afinal de contas? Né? Essa questão que a gente não consegue concatenar muito bem, assim, uma vez que a gente já provou assim, a polivalência dele nos passeios pelos gêneros, pela literatura dele. Né? Então, o Calvino é o tipo de escritor que você lê e relê 1000 vezes e é agradável. Pelo menos eu tenho essa experiência de que eu posso pegar qualquer um desses livros que a gente mencionou, inclusive o Dia do Escrutinador,
E reler e é divertido, é bom. Eu me sinto bem. Eu não sei se tem isso. Eu leio e fico assim, é gostoso, sabe? Olha, eu fui mesário semana passada, né? Enfim, eu acho que não é por... Eu acho que esse livro é fantasioso justamente porque o Ítalo Calvino achou que ser mesário dava ficção, sabe? Eu acho que isso é uma das fantasias das mais delirantes dele, assim, porque é uma coisa completamente estéril, né? Uma experiência modorrenta, para dizer o mínimo, e talvez o prazer que você sinta lendo de um escrutinador seja assim, tipo, porra, que bom que não sou eu aqui, né? Talvez esse seja a satisfação que a literatura... Mas tem uma parte que ele sai lá, ele tá rolando as coisas ali, ele vê que tá tendo, enfim, toda vamos chamar, corrupção, engodo ali, e tem uma hora que ele sai para fumar, assim, e aí ele fica sozinho e ele olha desde longe para a instituição, para o prédio e tal. Aquela cena eu acho fantástica, assim, porque ele dá um distanciamento e ele tá cansado, assim, ele tá, puta, eu não consigo fazer, sabe, eu vim aqui por uma questão ideológica para tentar analisar e, sabe, escrutinar a coisa e não vai ter como, assim, coitado, olha, tem uma relação dele olhar para aquelas pessoas que estão lá extremamente vulneráveis e frágeis, que estão sendo utilizados por aquelas freiras para fingir que, sabe, que são capazes para ganhar voto. E ele se compadece, assim, nessa hora que o... E aí para as cucuias com o grande partido comunista, com tudo, assim, o que fica nele é a relação com esses loucos ou debilitados ali. Agora, uma coisa sobre a literatura do Calvino é que por mais que ela vá para muitos lugares né, me parece que ele escreve sempre de coisas muito próximas a ele, né? Que é aquilo que a gente estava falando das Cidades Invisíveis, né? Que é o negócio como quando o Kublai Khan pergunta, essa parte porque aí onde que está o elemento, veja, Cidades Invisíveis são, o Marco Polo foi lá, vocês conhecem a história, não? Tá lá com o Kublai Khan, que é o neto do Gengis Khan, o bisneto, que é o imperador lá, mongol, e ele tá, e o Kublai Khan fala assim, me conte sobre as cidades que você visitou. Que isso é o que a gente tem do texto do Marco Polo, né? E aí ele vai contando cidades fantasiosas, assim, fabulares quase, porque tem esse elemento, e uma hora o Kublai Khan fala para ele assim, mas eu tenho a sensação de que tudo que você está fazendo aqui, todas as cidades que você está me contando, não existem. Que você está inventando, ou mais, que você só está me contando sobre uma cidade, que é Veneza, que é a sua cidade, assim, da onde ele está afastado por milhares de quilômetros, né? E aí o Marco Polo fala, talvez a gente nunca fale de outra cidade senão a nossa cidade natal. Então eu acho que isso é um pouco da literatura do Calvino, porque ele fala de experiências muito próximas dele. A experiência dele como jornalista, o eremita em Paris, né, que ele fala da experiência dele em Paris, ele trabalhando como mesário, a leitura dele das fábulas italianas que ele compila no livro Fábulas Italianas, Vírus, Nossos Antepassados, né, o trabalho dele como jornalista faz aqui o Ítalo Calvino for Kids, né? Se vocês não leram, aqui ó, Marcovaldo ou As Estações na Cidade. Marcovaldo, ovvero le stagioni como é que faz essa palavra aqui? Stagioni. Marcovaldo, ovvero le stagioni in città. Canola. Enfim, nasce o Marcovaldo é um personagem que ele quer criar para ser sei lá, um misto de cidadão comum com um palhacinho que ele conta para as crianças e tal. Né? Os contos dele do General na Biblioteca, que são muito clássicos e alguns são fantasiosos, outros são realistas também, né? Prima que tu diga pronto. Né? Isso, né? Que tu dica pronto. De andanças dele pelas cidades, enfim. Então eu acho que ele escreve muito sobre uma realidade muito próxima dele, menos quando ele começa a fumar aquele negócio lá que os caras do Lipo fumam lá, que dá uns livros tipo Sob o Sol Jaguar. Sotto il Sole Giaguaro. Pizza. Mas você... Esse livro aqui, para quem não sabe, são 5 contos, cada um sobre um sentido, né, do corpo. Né? Então um conto sobre a visão, um conto sobre o olfato, sobre a audição, sobre o tato, sobre o paladar,
E aí isso é aquela coisa de regra que, né, eu acho que é o que afasta mais ele da literatura. E por um acaso é aquilo que as pessoas mais sentem aversão à literatura dele. Assim, eu conheço uma infinidade de gente, são todas erradas, obviamente, mas eu conheço uma infinidade de gente que não gosta, por exemplo, de Silvério de uma Noite de Inverno. É o que eu mais gosto. Eu ia falar assim, vamos sugerir então, assim, ó, pra quem quer começar. Pra quem quiser começar. A trilogia é legal porque são livros curtinhos e são gostosinhos de ler. São gostosos e tal. Assim, é uplifting, né? É uma parada. Agora, se você quer impressionar alguém intelectualmente, não sei. Cara, esse daqui. Esse livro aqui. Foi o primeiro livro do Calvino que eu li. Quando a gente se conheceu, você não estava lendo Calvino? Eu acho que tava, cara. Eu tava lendo... Eu acho que eu tava lendo o Sobre o Sol Jaguar. Acho que é. Acho que eu tava lendo Sobre o Sol Jaguar, pode crer. 12 anos, é isso? Cara, quanto tempo que a gente se conhece? Caralho, é bastante tempo. Não, 12 anos não, foi acho que foi uns 11. Uma coisa assim. Longa data a nossa amizade. High five. Então, esse Se Viajaste uma Noite de Inverno... Se na noite de inverno um viaggiatore. Eu não sei por que eles inverteram, né? Por isso que eu sempre... Se uma noite de inverno um viajante, né? Eu não sei porque isso é um mote, assim. É como se ele falasse, eu vou recontar histórias, porque os livros são compostos por gominhos, por gomos, que são colados, né? E aí é como se... A experimentação do livro é como se alguém tivesse confundido e trocado os gomos. Você contou errado, eu vou contar melhor. Você não contou errado, eu vou contar melhor do que você. Eu acho, não sei. Eu acredito. Mas a história desse livro aqui é o seguinte: o cara chega para ler este livro do Ítalo Calvino. Então o cara pega o livro do Ítalo Calvino chamado Sim, um Viajante de uma Noite de Inverno. E daí ele começa a ler. E daí ele fala, esse livro aqui é do caralho. Quando ele chega na página 32, porque o gomo do livro ele tem 32 páginas, né? Esse gominho que pende aqui na brochura. Quando chega na página 32, ele volta pro começo. Então, quer dizer, fizeram um livro só com o primeiro gomo de todos os livros. Daí ele vai na livraria e fala assim, olha, eu comprei um livro com defeito. Eu queria enfim, pegar um livro normal. Daí o cara lê assim e fala assim, nossa, mas esse livro aqui não é um livro do Ítalo Calvino. Esse livro aqui é um outro livro, que é esse aqui, ó. Você quer ele? Quero. Daí ele pega pra ele ler. Assim. Daí ele começa a ler e fala assim, mas esse aqui não é o conto que ele me deu. E aí esse livro também tem um defeito. Daí ele leva lá e assim, e ele tenta impressionar sucessivamente, né? Tenta impressionar uma menina. Lembra que ele tá tentando... Ele quer ler um livro para poder impressionar uma menina. Que é a única razão pela qual a gente lê livro. Sim, né? Falar a verdade. Né? Você lê livro por alguma outra razão? Não, eu todos os dias a minha intenção é continuar impressionando a minha esposa. Assim, isso é para isso. Doutorado em filosofia. O negócio é escrever uma tese para impressionar a minha esposa. Assim, a minha gosta também. Fala assim, você é muito leitor, intelectual e tal. Eu falo, eu sou mesmo, não sou não, mas enfim. Mas, aí, fala mais. Enfim, essa vibe, esse truque é velho, mas funciona sempre, né, cara? Tá aí mantendo um casamento, né? Mas o que é legal é porque ele aí começa a explorar diferentes histórias nesse... Porque aí vem essa parte, tem histórias fabulares dentro, tem histórias... E esse jogo dele com a própria noção de livro, de que é composto por gomos, é costurado, sei lá, colado... não sei, a ideia de recomeçar e contar de novo com o mesmo mote, né? Com o mesmo... Veja, é uma ideia genial, essa primeira frase é genial. Se tem ali uma potência literária, narrativa, não tem nada mais assim, se um viajante numa noite de inverno... Cara, se viajante numa noite de inverno, o que, caralho? O que? Tudo, tá ligado? Porra? Porque você já imagina, se a noite fria, não sei o quê, o cara tá chegando, ele é um viajante, você já sabe que o cara... o cara é definido por isso, é um viajante, né? Você quer dizer, porra, que coisas incríveis o cara tem pra contar e tal. E aí, enfim, esse mote, que é um pouco essa experiência do Lipô, de fazer de tentar... mas aí levado pela característica muito pessoal do Calvino, que é trazer para o que você falou, essa cotidianidade, esse elemento que você está lendo e você pensa, cara, eu conheço uma pessoa assim, eu tenho, sabe... E ao mesmo tempo tem essa função fabular que a gente estava falando do livro, que tem nos nossos antepassados, né? Do livro ensinar alguma coisa, de passar uma moralidade... De ter uma didática de ter uma didática pela literatura, né? Exato, porque não tem uma didática de uma moral que extrapola a literatura, como uma ética, uma religião, né? É quase como se fosse uma didática da literatura para com ela mesma. Sabe? Talvez esse seja o característico mais interessante para mim, assim.
de que no fim, e aparece naqueles 6 discursos para o próximo milênio, que ele deveria ter falado lá acho que em Harvard, né? E quer dizer, a preocupação do Calvino de fazer isso, renovar a literatura, manter a literatura viva, sabe? E alguém que parece sinceramente empenhado nisso, que era amigo de outros escritores, o Pavese e tudo mais. Eu acho que isso que é interessante. Não é um escritor para escritores, necessariamente. Ele, quer dizer, a tia pode gostar. Ele é uma espécie de escritor que, com a literatura dele, ele faz uma espécie de divulgação científica como o Richard Dawkins, assim, tá ligado? Uma coisa meio assim, tipo, eu apresento pra vocês aquilo que a literatura tem pra oferecer. O que o pessoal lá no Lipô tá fazendo, deixa eu tornar isso daqui palatável. Exato. Assim, porque você não vai conseguir ler o Perec, porque é muito pesado, porque é muito, não é, como é que é a vida, modo de usar lá e tal. E aí o Calvino torna isso acessível. É uma literatura fácil, acima de tudo, né? Uma literatura gostosa de ler, assim, não dá problema, né? Não. Talvez das Invisíveis ofereça, tipo, um pouquinho mais de dificuldade. Mas também são né? curtos os capítulozinhos que tem ali, então assim, mesmo que um esteja um pouco mais difícil, enfim, termina em 1 ou 2 páginas. Justo. E vai. Ítalo Calvino, então, temos aqui, cara, um livro caiu ali, cara, não vou pegar de volta, tá? Mas, enfim, temos aqui uma coleção coloridinha. Olha aqui, isso aqui, ó, as páginas estão amareladas, não importa quanto você cuide dos livros, as páginas elas se deterioram, assim, isso faz parte da vida, tá? Somos todos matéria orgânica, estamos em constante decomposição. Grande escritor aí, né, que trouxemos aí pro nosso... A gente pensa em algumas coisas que a gente leu bastante já, né, tipo... Dom DeLillo, Philip Roth, tal, que a gente leu bastante livro pra gente poder trazer aqui. Mas a gente pode falar de um livro também, de um podia trazer uma hora e fazer... vocês falam aí o que vocês têm o que vocês querem ver no próximo Conversa com a Fátima e a gente... Um livro que vocês pensam assim, nossa, eu precisava que tivesse 2 ogros falando. Esses 2 caras tomem mais um programa da Globo como referência. Não me processa, não tenho dinheiro, não vai adiantar. Beleza, galera. Dá um help pra gente lá no Catarse, cara. A gente tá precisando muito da ajuda de vocês. Se inscreva no canal, dá um joia e é isso aí. Valeu, Lucas. Valeu, obrigado. Um abraço, galera. Tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I? Think not, blink not, to drink.